Não é? Estamos a falar tanto das eleições, não é? Alguns pronunciamentos que surgiram por cima dos resultados que nós tivemos destas eleições autárquicas. O Dr. Omardino daqui a pouco vai poder sim comentar em torno deste tema, mas também do novo pacote eleitoral. Ele vai o novo mapa político, assim que é, também vai fazer uma divisão deste tema e de outros. Já podemos sim ter aqui claramente o jogo, mais um jogo. Se calhar podíamos perguntar ao Mardino o que é que acha de voltar a jogar-se no estádio do Zimpeto, o mítico estádio do Zimpeto, estádio da Machava, assim é que é o mítico estádio da Machava, em detrimento do Estádio Nacional do Zimpeto, porque parece que há de sabores naquele estádio. De facto, bom dia, caro telespectador. Mas não iríamos começar por aí, iríamos começar mesmo pelo... De facto, vamos começar mesmo pelo novo mapa político, novo mapa político autárquico. De facto, nós assistimos no dia 10 de outubro à realização das 5ª eleições autárquicas e estas eleições trouxeram um novo cenário, nunca antes visto, uma vez que até então apenas a oposição tinha ganho em poucas autarquias, mas nestas eleições estamos a assistir uma mudança de paradigma em que algumas províncias, excetuando 1 ou 2 municípios, irão passar pela oposição, assim como alastra-se a questão da participação governativa da oposição a nível dos outros conselhos autárquicos, como já falar mesmo a nível do distrito de Chur, que está em Cabo Delegado, Cuamba e Niassa, Quelimane, que já estava na mão da oposição, mas dessa vez passa para Renamo, em função de tudo aquilo que a gente acompanhou nos últimos tempos a nível daquela autarquia. Então, este novo mapa político autárquico, de facto, irá acarretar aqui uma antivisão daquilo que poderá vir a ser os próximos 5 anos destas pessoas. E tomando em conta também que Moçambique está num processo, estamos em 2018, mas também teremos as eleições gerais em 2019, então torna-se aqui importante refletir de facto se estes resultados antevêm outros resultados complexos para o partido no poder no ano que vem. Isso resultará em função destes resultados que é que vamos obter nestas eleições. Isto quer dizer que o partido no poder deverá fazer algo para melhorar a sua situação nas próximas eleições presidenciais? Bem, de facto é importante refletir bastante sobre estes resultados, porque não são resultados que vêm ao acaso. Existem algumas coisas que terão acontecido durante esses anos, esses 5 anos de gestão, que poderão ter preocupado o povo, e isso foi se refletir nas urnas. Então, exato. De facto, estes resultados podem ser um indicador para aquilo que se espera das eleições gerais, que não serão só gerais, serão provinciais, serão legislativas, assim como presidenciais. Então, estas eleições demonstram que, possivelmente, o novo pacote eleitoral aprovado entre o governo e o partido Renamo poderá trazer também algumas mudanças de paradigma no que concerne aos outros tipos de eleições. Ou seja, os outros partidos vão ter oportunidade de não só serem partidos que durante esses anos passaram a opor as decisões do governo, mas também de mostrarem as suas capacidades de serem oposição e o partido no poder nesses locais ser oposição, no intuito de mostrar-se de facto o que falha é o sistema, são pessoas, né? Porque de facto Moçambique tem esta oportunidade, os moçambicanos, especialmente os povos dessas autarquias, têm essa oportunidade de assistir de perto se de facto é o problema da mente dos políticos ou mesmo é um sistema, porque não basta trocarmos de casaco enquanto as pessoas são as mesmas. Com certeza, doutor. E aqui também uma questão, pelo que nós vimos dos resultados da Matola, é algo que nós que não se via, não faz parte da nossa realidade.
foram eleições renhidas, foram resultados, foram diferenças muito escassas para os dois candidatos. Será que isto chama atenção para a reflexão por parte do partido no poder, que pode vir a ter constrangimentos nos próximos pleitos eleitorais? De facto, a situação da Matola é um fenômeno jamais visto a nível da zona sul. Estamos a assistir umas diferenças extraordinárias, algo que ninguém esperava, obviamente. A Matola hoje, a governação da Matola nos próximos dias, caso a oposição junte forças, estamos a falar dos dois partidos de oposição, poderá ser uma situação muito difícil para a idealidade, embora hajam aqui prerrogativas legais que possam não impedir isso. Aliás, foi o maior resultado que a Renamo conquistou na zona sul do país, não só na Matola, como geral da zona sul. De facto, esta situação é inédita e é um espaço para grandes pesquisadores políticos poderem debruçar sobre ela para perceber de facto o que terá acontecido ou o que está a acontecer a nível da Matola, tomando em conta que ainda os resultados estão a ser problematizados pela Renamo, que não acredita, ou nós acompanhamos que a Renamo convocou uma conferência de imprensa onde se proclamou vencedora em detrimento dos resultados anunciados no sábado pela Comissão Distrital de Eleições, em que colocou o partido Frelimo como vencedor das autarquias naquele local. Mas antevém-se, de facto, se não existirem outros mecanismos a serem seguidos, que não será uma gestão fácil para o edil eleito, porque são percentagens, juntando as duas forças políticas da oposição, obviamente os votos irão ultrapassar ou irão equivaler àquilo que se assiste, ou seja, o número de assentos que a Matola tem, repartidos pelos três, a oposição terá mais força em relação ao partido no poder. E é uma das áreas mais tristes deste novo pacote eleitoral, porque as minorias governam em detrimento das maiorias, que deveria ser o contrário. Num contexto de democracia proporcional, é importante que haja maiorias para que os governos possam exercer os seus pacotes, os seus projetos, sem muitos constrangimentos. Muito bem, Mardini, vamos então avançar para o segundo tema, esta confusão de todo o tamanho, permite-me a expressão. O coordenador da Renamo deixou ficar a sua opinião relativamente a esta divulgação, os resultados provisórios das eleições autárquicas, e parece não estar satisfeito, e isto poderá fazer com que o diálogo com o Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, com vista então portanto, ao processo da paz efetiva, esteja condicionado ou bloqueado. Bem, de facto, a situação que está a acontecer após as eleições, nós de facto estamos habituados, para quem vem acompanhando esses processos há tempo, vem fazendo leituras, após eleições em Moçambique, excetuando uma e outra situação, acompanhamos sempre situações de guerras de palavra, que muitas das vezes, em alguns casos, acabam resultando mesmo em ações práticas. Nós assistimos, após as eleições de 2014, o recrudescer da violência a nível da zona centro, mas foi nestes meandros. Então, para um cidadão preocupado com a realidade da nação, acompanhar situações dessas torna-se mesmo preocupante, devastador naquilo que se esperava. Todo o processo começou cautelosamente, embora com muitos problemas que foram se identificando, mas todo mundo ia elogiando o processo para nos acompanharem-se pronunciamentos daquele nível em que ameaça se romper com aquilo que já vínhamos todos nós aqui no programa passado falávamos até do avanço do DDR que vinha a ditar o culminar desta confusão, desta tensão que vem assistindo. É incrível que sempre que estamos num processo avançado, alguma coisa ali que faz com que o suporte seja amputado de certa forma. Não sei, já percebeu isso também? De facto, isto é uma situação que precisa ser verificada com devido posicionamento das partes envolvidas para não termos situações. Nós assistimos que as ações que antevendo desse discurso um tanto forte por parte do partido Renamo ou do coordenador, caso seja ignorado,
nós sabemos como é que essas coisas resultam, mas também acreditamos nós que as pessoas devem agir no bom senso. É verdade que os resultados não são de serem bem valorizados, no intuito de não existir aqui uma conjugação daquilo que foi acordado, de ter se verificado que de facto a oposição ganhou em alguns locais, mas esses resultados até então não se sabem. E isso antevê mesmo a partir do tipo de pessoas que estão a gerir este processo eleitoral, que são pessoas delegadas dos partidos e que lá também funcionam maiorias para a decisão dos resultados a nível desses distritos. Então, se as partes envolvidas não terem atenção a esta guerra de palavras que nós assistimos durante o final de semana, irá assustar talvez a população que já está cansada destes fenômenos de guerra, de ter que abandonar sempre os seus locais, de ter que adiar sempre o desenho do seu futuro, porque existe o desentendimento, porque as duas partes que controlam o sistema político no geral estão de volta a questões belicistas. Exato. Mas, doutor, esta questão pode... essas declarações do coordenador, não é? Podem vir, do coordenador da Renamo, será que podem vir a retroceder esta aqui a confiança que nós vimos que o povo está a depositar, que depositou principalmente nestas eleições? O povo está a confiar, mas com estas declarações, será que não pode retroceder esta visão que o povo está a ter da Renamo? Bem, é importante percebermos que a questão da força bélica ou das forças residuais da Renamo constitui um imperativo de pressão durante este todo o seu tempo existente. Então, é importante que as partes envolvidas percebam que isto não é dito de ânimo leve, E face a isso, é importante que o povo seja ele perdoado em função desse desentendimento. O povo não pode ser sempre condenado, não pode ser sempre o capim que sofre em função desses desinteresses, dessas desinteligências que envolvem essas duas partes. Então, dizer aqui que existe uma falange popular que vota, que defende esta rigorosidade da Renamo, mas não seria de bom prazer, desde já, trazer isto cá, uma vez que notou-se de facto que a Renamo goza de uma certa força e que vai participar em mais de 6 a 7 autarquias na gestão delas, e que as pessoas esperam bastante mesmo de ver ela. Então, independentemente das desinteligências que terão acontecido, é importante que as partes se entendam, principalmente as duas maiores figuras, se entendam no intuito de não termos mais a guerra, não termos mais aquilo que os políticos preferirão chamar de conflito político-militar, mas termos também uma paz verdadeira, uma paz duradoura, em que as pessoas possam desenvolver as suas vidas sem precisarem de voltar de novo a fugir das suas zonas, vilas, como assistimos nos últimos anos. Muito bem, o porta-voz do Partido Frelimo já reagiu perante este fato. O Kaifadir Manasse disse também que, portanto, o coordenador da Renamo, que está por de frente destas negociações com o Presidente da República, não devia ter esse tipo de atitudes. Qual é portanto, o pronunciamento que faz perante esta reação do porta-voz do Partido Frelimo? Bem, eu vejo isso tudo como um jogo político, no momento em que nós estamos, principalmente, no intuito em que as duas forças precisam se compreender, ou elas se conhecem devidamente. Então, este pronunciamento do porta-voz do Partido Frelimo não era de esperar, no intuito em que estamos num momento em que é preciso amainar os ânimos, é preciso colocar de frente os interesses maiores, que é a paz do povo moçambicano, que é as conquistas que o povo moçambicano até aqui então desenvolveu. Ô Mardini, gosta de futebol?
De facto, eu gosto bastante de futebol. Se eu te colocasse lá a jogar a favor dos Mambas, marcava 2 golos para vencermos a Namíbia? De facto, de facto. Então, é um dos temas também que marcou o final de semana, com os comentários faz, derrota por 2-1, num jogo em que podia, caso vencêssemos, podia nos colocar na dianteira, na liderança do Grupo K. Infelizmente não conseguimos. Há quem diga que, pelo fato de estarmos a jogar no Estado Nacional de Desempenho, é que estará a fazer com que os deuses não estejam a nosso favor. Havendo essa possibilidade por parte dos adeptos moçambicanos de transferirem os jogos da Seleção Nacional para o mítico Estado de Machava. Quais são os comentários que faz relativamente a esta derrota da Seleção moçambicana por 2-1, sendo que se volta a sofrer golo no último minuto de jogo? Bem, eu de facto acompanhei a partida e a primeira parte agradava todo aquele amante do futebol rei, ou do desporto rei, desculpe, mas há um problema maior que se estende no nosso ver, nós principalmente que temos alguma formação nessa parte do desporto também, que o país, a nossa mentalidade desportiva precisa ser melhorada, uma vez que nós tivemos oportunidade de 2 jogos em casa. Em 6 pontos possíveis em casa, fizemos apenas um. Fizemos um e Moçambique precisa, uma das metas desta nova administração que está a gerir o futebol moçambicano é mesmo chegar a estas competições e recordar que nós vamos ter 2 partidas fora de casa e uma difícil com a Zâmbia cá, que com este tipo de mentalidade que os nossos jogadores apresentam, possivelmente não tragam esperança para quem de fato vem acompanhando o futebol moçambicano, o evoluir do futebol moçambicano. É importante que se imprima mais a vertente psicológica dos jogadores, que se trabalhe mais a vertente física dos mesmos, porque o que estamos a assistir é uma situação desagradável. Tivemos aqui jogos que eram ganhos teoricamente, mas... E nestes últimos 2 jogos começamos a ganhar, não é? Temos uma fraca capacidade de segurar resultados. De facto, a questão e uma defesa muito pacífica, sofrer gol no último minuto é inconcebível. Distraída até um certo modo. Vimos aquele frango do guarda-rede. Do Quiru. Não era de esperar no momento daqueles em que era um lance que poderia socar ou defender de uma outra forma, mas queria encaixar sabendo que estávamos que o campo estava alagado. Não há momentos não é 1 minuto para fazer defesas para a fotografia. De facto. Então eu penso que é importante trabalhar muito a vertente psicológica. É importante que se imprima mais, que se melhore mais o lado físico e imprima-se aqui uma capacidade de reação e de suporte de jogos desta natureza, porque, ao meu ver, temos um jogo amanhã lá em Namíbia e com esta forma de se comportar, não gostaria de ser aqui antipatriótico, mas desta maneira a gente fica duvidoso. As pessoas investem o tempo, as pessoas carregam emoções, depositam forças para... As pessoas desafiam a chuva para ir ao Estado Nacional, mas para serem brindados com este resultado. Agora, um olhar que faz relativamente aos pronunciamentos do presidente da Federação Moçambicana de Futebol, que diz que a relação entre a Federação Moçambicana de Futebol e o Abel Xavier está dependente da qualificação dos Mambas para o CAN 2019 no Camarões. Caso contrário, isso quer dizer que se ele não qualificar Moçambique para o CAN, estará mesmo de fora da Seleção Nacional. Bem, de facto, estas questões de futebol, de gestão de clubes, seleções, há sempre quem paga. E muitas das vezes, mesmo que o treinador seja de tal gabarito, que faça todo o processo correr, mas quando não há resultados, não se pode insistir, porque muitas das vezes quem determina a maneira de jogar, a maneira de estar da equipe é mesmo o selecionador, e eu até comungo de facto com este posicionamento do presidente, porque por que manter alguém que não vai nos fazer cumprir os objetivos desenhados, o sonho dos moçambicanos? Já estamos há bastante tempo que não voltamos ao CAN. Desde 2010, já são 8 anos. E acreditava-se com esta seleção que tem jovens que demonstram ter um futuro brilhante no futebol,
a nível internacional. Mas onde é que estaria a falhar? A parte técnica ou a parte dos próprios jogadores? Para mim mesmo é a vertente psicológica dos nossos jogadores. Nossos jogadores parece que há alguma coisa ali que não está a ser bem. Não há confiança, não há motivação? Este é um ponto, de facto, a confiança, a motivação até pode existir. Acompanhamos aqui vários empresários preocupados mesmo em melhorar a situação da seleção. O Presidente da República, na Antecâmara de Jogo, também esteve lá no Estado Nacional de Desempenho, a dar força aos jogadores? De facto, mas o problema maior mesmo é esta confiança, porque se existisse uma conjugação de esforços por parte dos próprios jogadores, uma transmissão daquilo que eles pretendem, não iríamos assistir situações de vários desses, sempre no final, no apagar das luzes, temos essas situações. Exato. Últimas considerações, doutor. Estamos mesmo no fim do nosso programa desta segunda-feira. Bem, em termos de últimas considerações, bem, de facto eu espero que principalmente o ponto das declarações, termine mesmo nas declarações, não se rompam as partes já desenvolvidas até aqui, mas que se reponha a verdade em todos aqueles postos em que se verificou de facto que existiu uma preferência em relação à outra, porque o povo precisa estar em paz, o povo precisa viver a sua vida sem precisar de correr, de sofrer por ser condenado por ser moçambicano. Exato. Stélio, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Apelar aqui a todos os adeptos e amantes do futebol. Não vamos desistir, vamos sim usar a camisola vermelha, vamos apoiar os Mambas neste jogo desta terça-feira, não é? Para continuarmos a lutar para a classificação para o CAN 2019. Não vamos perder as forças, vamos sim continuar a apoiar. O último minuto pode mudar muita coisa. Exatamente, até porque somos o 12º jogador, vamos apoiar a nossa seleção moçambicana. Os Mambas bem precisam da nossa solidariedade, do nosso empurrão para darmos então continuidade a este processo, a esta campanha rumo ao CAN Camarões 2019. E desta forma então que termina o Expresso de Manhã, nós nos despedimos com promessa de voltar amanhã com novos motivos de interesse em termos de notícia, Camila. Exato. Por hoje é tudo. Até amanhã, à mesma hora. São 8 horas em todo o território nacional. Bom dia.